Olá, bem-vindo, bem-vinda, você que assiste a CNN em todas as plataformas. Eu sou Raquel Landim, analista de economia, e este é o CNN Líderes. A cada semana eu recebo aqui CEOs, banqueiros, empreendedores, líderes que administram empresas que são referências de mercado. O nosso assunto hoje é a Petrobras. Nesta semana, a maior estatal brasileira ficou no meio de uma disputa geopolítica. De um lado, a Arábia Saudita, do outro, a Rússia. Os dois países não se entenderam sobre um corte na produção do petróleo, derrubaram os preços e arrastaram as ações da Petrobras. Na nossa estreia, o meu convidado para falar desse assunto é o economista Roberto Castelo Branco, presidente da Petrobras. Roberto, tudo bem? Muito obrigada por nos receber aqui na sede da empresa, no Rio, num momento de tanta turbulência. Roberto, desde o início do ano, a Petrobras já vem promovendo reduções de preço, acompanhando aí a redução de demanda esperada por conta do coronavírus, e agora temos esse novo choque nos preços do petróleo. A empresa já soltou uma nota dizendo que vai ter cautela. Como é que vai ser a sua política para lidar com esse novo patamar do petróleo nas próximas semanas e nos próximos meses? Raquel, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com você para trocar algumas ideias sobre a Petrobras e o mercado do petróleo. Volatilidade faz parte da natureza dos preços de petróleo e de combustíveis. Então, a Petrobras tem como padrão, diante de um choque de preços, como aconteceu recentemente, nós tivemos primeiro provocado pelo ataque à Arábia Saudita, depois a crise com o Irã e finalmente agora nesse episódio entre Rússia e Arábia Saudita já com preços para baixo. Não reagir imediatamente. Nós observamos o comportamento do mercado para então podermos alinhar nossos preços à paridade internacional. Porque quando acontece um evento inesperado, a reação, além de altas significativas ou baixas significativas, há grande volatilidade. E nós não podemos tomar uma decisão num ambiente de alta volatilidade. Corremos o risco de transmitir essa volatilidade aos compradores de combustíveis. Então, nós procedemos com cautela e assim foi e assim será. Tem muitas implicações, né, Roberto? Não só para o consumidor, mas para a arrecadação federal, a arrecadação dos estados. Vocês têm tudo isso na cabeça quando vocês tomam uma decisão? Mas aí se diz respeito à tendência ao longo do tempo. No ano passado, os preços médios do petróleo no mercado internacional foram $64 por barril. Este ano, nós estamos, independentemente do problema entre Rússia e Arábia Saudita, há uma desaceleração de crescimento da economia global, que vem, diga-se de passagem, acontecendo desde o terceiro trimestre do ano passado. Então, o crescimento da economia global afeta diretamente a demanda por petróleo. Então, é razoável supor que, na média, mesmo supondo que esse preço, que essa situação atual se resolva satisfatoriamente, os preços vão ser mais baixos. Roberto, quando a gente olha o plano de negócio da Petrobras, né, 2020, 2024, ela atua ali com o preço médio de petróleo, a estimativa é de $50 por barril. Agora nós estamos falando entre 30 e 35. Eu queria entender se isso de alguma forma compromete a operação da Petrobras e se afeta o investimento, porque o investimento geralmente pressupõe um petróleo um pouco mais alto. Como é que você está analisando isso? Duas considerações a fazer. Primeiro, nós não acreditamos que o preço do petróleo vai permanecer nesses níveis, porque trata-se de uma estratégia de guerra de preços, ela tem curta duração, porque é destrutiva para quem as pratica. A Arábia Saudita é um país que tem uma enorme riqueza de petróleo, tem custos muito baixos, mas precisa de um preço muito mais elevado para equilibrar suas finanças. Então, ela não pode suportar ao longo do tempo uma guerra de preços indefinidamente. Então, isso tende a ter uma solução. E a Rússia, ela tem mais maleabilidade? Da mesma forma. Mesma uma coisa. Guerra de preços é algo irracional. É um instrumento do passado que visa tirar concorrentes do mercado. Mas, no curto prazo,
eu diria, apesar dos produtores americanos sofrerem, a produção americana ainda vai continuar, pelo menos ao longo do ano. Provavelmente se reduzirá no próximo ano. O segundo ponto é que a Petrobras hoje encara a situação com a tranquilidade que fez o dever de casa. Nossa situação é muito melhor do que era em 2014, 2015, apesar da companhia ainda estar muito endividada, mas os nossos projetos, eles são economicamente viáveis a preços de petróleo de longo prazo mais baixo, preço de petróleo abaixo de $40. Nós temos projetos muito bons, como é o Búzios, e em termos de geração de caixa, nós podemos resistir um preço médio anual de $25. Então, a Petrobras, nesse ponto, está saudável financeiramente, embora nossos resultados econômicos serão afetados, isso é claro. Com uma companhia de petróleo, ela tem sua lucratividade no curto prazo afetada pelos preços de petróleo. Eu tinha essa pergunta para você, porque a Petrobras fechou ano passado com um lucro de R$40 bilhões, o maior lucro da história da Petrobras. Você acha que isso vai acabar sendo reduzido? O que se pode esperar? Eu não costumo fazer previsões. Agora, que os preços do petróleo afetam no curto prazo, mas o futuro é muito difícil de prever. Então, Roberto, você estava mencionando que tanto a Rússia quanto a Arábia Saudita dependem muito do petróleo, né? Tem custos de produção baixos, mas tem uma economia dependente. Você acha, então, que esses dois países tendem a chegar a um acordo? Isso seria uma coisa de curto, médio, longo prazo? Eu acho que tende a chegar a um imagina? acordo. Eu não sei exatamente quando, mas racionalmente, minha expectativa é que isso não perdure por meses. Acho que vai haver certamente um entendimento. E esse episódio mostra mais uma vez que a OPEP ela não tem condições de controlar os preços do petróleo ao longo do tempo. Ela pode produzir... O que mudou na OPEP? Explica isso, porque a OPEP antigamente ela mandava no mercado de petróleo. O que mudou? Existe essa visão que a OPEP mandava nos preços do petróleo, por erros de interpretação, o famoso choque de preços de 1973, ocorreria de qualquer maneira, simplesmente porque o preço das demais commodities no mundo estava aumentando 100%. Então, foi só liberar os Estados Unidos e deixarem livre a flutuação dos preços de petróleo para que eles se ajustassem ao nível de demanda global. Existe um problema na OPEP, como existe qualquer cartel, ao alinhamento de interesses. E isso é muito difícil, a não ser que tenha um polícia para controlar cada um. Como não existe, a Arábia Saudita tem interesse, a Rússia tem interesse, os outros componentes têm interesse, e a divergência de interesses enfraquece o cartel. Além do mais, hoje o maior produtor mundial não é mais a Rússia nem a Arábia Saudita, os Estados Unidos. Então, e tem outros que cresceram, como o Canadá, o Brasil está crescendo. Então, é um cenário diferente. Na visita do presidente Bolsonaro à Arábia Saudita, recentemente, final do ano passado, houve o convite para o Brasil ingressar na OPEP. Você acha que isso vai ser bom para o país, que a gente devia entrar ou não? Eu acho que foi uma ideia que não prosperou, pelo menos aqui na Petrobras, nunca foi discutido conosco. Roberto, venda das refinarias. Você já disse publicamente que gostaria de concluir esse processo este ano, né? Principalmente as refinarias do Norte e Nordeste. Mas com esse novo preço do petróleo, muda alguma coisa nos seus planos? Pode atrasar? Pode haver menos interesse? Não muda nenhum plano da companhia. Nós continuamos a executar nossa estratégia como estávamos executando. Nós não recebemos nenhum sinal de interessados na compra das refinarias, de desistência, de falta de entusiasmo. Pelo contrário, temos potenciais compradores visitando as refinarias, fazendo seu processo de investigação, chamado due diligence, para então apresentar a proposta definitiva. Mas não pode acabar saindo por um preço mais baixo do que sairia se aguardasse um pouco? É impossível dizer isso. E
eu tenho que me basear no que existe hoje. Existe um interesse firme, não há nenhum sinal de desistência. Roberto, você mencionou no começo da nossa conversa o endividamento da Petrobras. A Petrobras já foi aí a companhia mais endividada do mundo, reduziu muito esse patamar, graças até à venda de ativos. Você acha que ainda precisa reduzir mais? De que forma essa crise toda afeta este plano? Precisa. A Petrobras ainda tem uma dívida que é superior a 2 vezes medidas de geração de caixa. Normalmente, uma companhia produtora de commodities, seja petróleo, seja mineração, ela fica confortável com indicadores abaixo de 2 vezes. 2 vezes? A geração de caixa. Para quem está lá em casa entender, 2 vezes a geração de caixa. 2 vezes a geração de caixa. Nós pretendíamos fazer isto este ano. Nós, ano passado, pagamos 24 bilhões de dólares de dívida, a dívida foi para 87 bilhões de dólares, mas vamos ver se isso é viável ou não. Quer dizer, é um ponto de interrogação agora que não existia antes. Mas o plano continua sendo o plano reduzir continua esse a ser, endividamento. nós temos... Você só não sabe se isso vai acontecer este ano, é isso? Não sabemos se vai acontecer esse ano, mas o nosso objetivo é reconquistar o grau de investimento. Para quê? Para reduzir o custo de capital. O petróleo é uma indústria altamente intensiva em capital. Para somente manter as nossas reservas, nós temos que gastar bilhões de dólares. O petróleo é um recurso natural não renovável. Então, nós temos que estar mantendo as nossas reservas para manter a capacidade produtiva e, na medida do possível, crescer. E nós temos projetos para fazer isso, bons projetos para fazer isso. Mas, Roberto, retomar o grau de investimento é só um dever de casa da Petrobras ou ela depende de uma condução de política econômica, de uma situação de país? Não é, sendo a Petrobras controlada pelo Estado brasileiro, não é independente do rating soberano do Brasil. Nós temos alguma dependência, mas o nosso propósito é fazer o dever de casa, nos credenciar isoladamente para tentar conquistar o grau de investimento. E eu acho que o Brasil está fazendo o seu trabalho também. Está caminhando junto neste mesmo processo. A reforma da Previdência foi um grande passo, o controle das despesas públicas, os projetos que estão sendo enviados para o Congresso, todos andam nessa direção. Roberto, faz pouco tempo, mas diante de tudo que aconteceu, parece que faz um tempão. Recentemente você enfrentou uma greve dos petroleiros por conta das demissões que aconteceram na fábrica de fertilizantes no Paraná, uma fábrica que nunca deu lucro para a Petrobras. O que aconteceu? Faltou diálogo com os funcionários? Um dos nossos objetivos na Petrobras é sempre estabelecer um diálogo com os nossos colaboradores. Por exemplo, nós temos videoconferências quinzenais abertas à participação de todos, onde nós somos bastante transparentes a respeito de nossas posições, da estratégia, das nossas dificuldades, desafios e abrimos para perguntas, para questionamentos, somos absolutamente transparentes. Então, isso foi feito, muitos entenderam, nós tivemos exemplos de pessoas super dedicadas, aqueles verdadeiros profissionais que têm paixão pela sua profissão, pelo trabalho na companhia, e eles atenderam o nosso chamado. Isso fez com que nós resistíssemos 20 dias de greve sem reduzir uma gota a produção de petróleo e uma gota a produção de combustíveis. Isso foi um trabalho extraordinário de uma equipe. Quem quis fazer greve fez. Agora, os motivos, como foi a conclusão do Tribunal Superior de Trabalho, não foram adequados. Foi uma greve de motivação política. Era o que eu ia te perguntar. Muitos partidos de oposição se engajaram ali na greve. Você acha que foi uma greve política? Era uma greve para atacar o governo e não a Petrobras? Eu não vejo motivo econômico para fazer a greve. Não se buscava vantagens para os empregados, aumento de salário.
De maneira nenhuma. A greve foi feita por causa do fechamento da Araucária Nitrogenados, uma empresa que foi comprada pela Petrobras numa daquelas decisões desastrosas do passado, de 2013, que sempre apresentou prejuízos, era um relógio suíço no que diz respeito a prejuízos, o ano estava perdendo mais de R$ 1 milhão por dia, então não faz sentido manter um negócio desse em lugar nenhum do mundo. Nem tampouco a Petrobras pode absorver esses empregados, que não eram empregados dela. Até a decisão do Tribunal Superior do Trabalho foi contrária a isso. Nós não podemos, porque eles não foram concursados à Petrobras. Compreendo. Antes de você assumir a Petrobras, você, como um economista liberal, conhecido nessa área, formado pela Universidade de Chicago, sempre defendeu as privatizações, não só da Petrobras, mas de todas as estatais. Agora eu te pergunto, um ano no comando da empresa, você mantém essa posição? Você continua defendendo a privatização da Petrobras? Como economista, eu sou a favor do livre mercado, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o Estado tem que atuar em outras áreas, na educação básica, pré-escola, na educação básica, na saúde para as pessoas que não têm recursos, no saneamento, na segurança pública, na segurança nacional. Então, a minha posição não mudou. Como presidente da Petrobras, eu sou disciplinado. Tenho o economista e tenho o executivo. Como executivo, eu não tenho nenhum mandato para privatizar a Petrobras. Então, eu sou disciplinado, não tomarei nenhuma iniciativa para privatizar a Petrobras. Eu estou aqui, encaro isso com a missão para transformar a Petrobras numa empresa bem melhor do que quando eu recebi no início de 2019. Roberto, você disse aí que é disciplinado, o presidente Jair Bolsonaro já deixou claro algumas vezes que privatizar a Petrobras não está nos seus planos, por enquanto. Mas eu te pergunto, e num eventual segundo mandato, quando o ministro Paulo Guedes já tiver tido mais espaço para mostrar suas reformas liberais, mostrar os resultados, você acha que seria possível? Eu não gostaria de especular pelo futuro. Isso cabe ao presidente Bolsonaro. Eu não fui eleito pelo povo, foi o presidente que foi eleito e cabe a ele decidir e juntamente com o Congresso Nacional. Roberto, também uma outra questão ligada aí nessa mesma linha. Logo que começou o governo, você fez a Petrobras, promoveu um aumento de preços seguindo o mercado internacional. E você recebeu uma ligação do presidente Jair Bolsonaro e suspendeu isso temporariamente. A partir daí, a gente não teve mais nenhuma notícia de pressão. Minha pergunta é, você recebeu algum tipo de pressão dessa depois disso? E como é que você faz para manter a Petrobras blindada dessas pressões? Porque elas sempre foram muito comuns no dia a dia da empresa aí durante toda a sua história. Como é que você lida com isso? O presidente Bolsonaro me ligou não para que eu desfizesse aumento de preço, mas só para entender o aumento de preços, como é que era a política da Petrobras. Ele, como presidente da República, tem todo o direito de saber. Então, eu decidi suspender o aumento por poucos dias, fui a Brasília, mostrei qual era a política da Petrobras para os ministros. No dia seguinte, fizemos uma apresentação para ele e ele se convenceu que a prática da Petrobras estava correta. Então, não teve interferência nenhuma e nem tem tido nenhuma interferência. A Petrobras se comporta livremente, não há nem por parte do presidente Bolsonaro, do ministro das Minas e Energia, Almirante Bento, ou o ministro da Economia, Paulo Guedes, ou de qualquer outra pessoa, nenhuma interferência aqui dentro da Petrobras. E os caminhoneiros, como é que está a relação da empresa com esse grupo que é tão influente politicamente e que parou o país com aquela greve que todo mundo que está em casa lembra? Olha, eu acho que naquela época houve uma política de preços, a meu ver, equivocada. Você não pode reajustar diariamente preços, além do mais, numa tendência de alta. Isso irrita as pessoas. Sobre o problema dos caminhoneiros, houve
uma greve, foi muito prejudicial à Petrobras e ao país, mas ela não é devido ao preço do diesel ou de qualquer outro combustível. O que é negativo para os caminhoneiros são outras questões. Por exemplo, houve uma expansão irresponsável de crédito no Brasil, com juros de 2% a 3% ao ano para comprar caminhões. Isso gerou um excesso de caminhões nas estradas e, ao mesmo tempo que a economia se retraía. Nós passamos por uma longa e profunda recessão, da qual estamos saindo agora. Então, mesmo que nós praticássemos preços venezuelanos, ou seja, praticamente zero nas refinarias, falta carga. Então, é a questão de ter demanda pelo serviço dos caminhoneiros. Outras questões importantes é o estado das estradas brasileiras. Isso exige muita manutenção, a longas viagens, prejudica muito os caminhoneiros. Isso é muito ruim para eles. Eu entendo o problema dos caminhoneiros. Agora, o diesel no Brasil é caro. Toda semana eu consulto uma estatística global de 163 países. O preço do diesel no Brasil, na bomba, é inferior à média global desses 163. Fica um pouquinho inferior. É mais caro que nos Estados Unidos? Porque aqui os impostos são mais altos. Mas chega a ser a metade de um país europeu ou asiático. Então, e em relação à nossa renda per capita, dizer, mas é baixo em termos absolutos, mas em relação à renda per capita é alto. Não, fica mais ou menos na média. E a Petrobras, ela não determina o preço na bomba de gasolina. Por exemplo, para o diesel é 55%, a gasolina é 35%. O que é que vai o resto? Vai em uma série de itens, impostos federais, impostos estaduais, a margem da distribuidora, a margem do revendedor. Nós estamos apenas no estágio inicial da cadeia de suprimentos. Quando você é cobrado por esses grupos de pressão, por ter eventualmente elevado o preço da gasolina, você acha que devia ter uma ação dos governos para reduzir impostos? A gente sempre tem esse embate entre os governadores, presidente Jair Bolsonaro, cada um falando que a responsabilidade é do outro. Como é que você, como Petrobras, vê? Você acha que os governos deviam fazer a sua parte? Raquel, nós somos apenas uma empresa. Eu não dou palpite sobre política econômica, sobre política fiscal. Isso é entre o governo federal, os governos estaduais, eles é que sabem sobre esse assunto. Então, eu prefiro focar na Petrobras. Para dentro, né, Para Roberto? dentro da Petrobras. Agora vamos falar um pouquinho de futuro. A Petrobras deu um salto de produção com o desenvolvimento do pré-sal, mas muitos analistas já falam numa era pós-petróleo. A empresa tem se preparado para isso, tem investido nisso ou está perdendo esse bonde? Em primeiro lugar, o Brasil ainda tem um enorme estoque de riqueza no fundo do mar. Então, nós temos que explorar, mas explorar bem, com eficiência, com custos baixos. Eu olho assim, outro dia olhei, vi o nome Tesla, eu falei, esse é um grande competidor da Petrobras. Como assim? Porque ele vai nos roubar clientes. Então, o que você vai fazer para competir com a Tesla? Ter custos o mais baixos possível, para conseguir aguentar, ser o mais eficiente possível. Evidentemente, no que diz respeito à mudança climática, que, aliás, mudança climática é uma expressão que caiu na moda, mas mudança climática acontece continuamente, não vem de agora. Mas nós estamos, primeiro, focando na limpeza, na descarbonização das nossas operações, fazendo o dever de casa, primeiro, o básico. Então, nós conseguimos avançar muito na redução de emissão de carbono, na captura de carbono, redução da emissão de metano. Nós temos feito um trabalho bom nessa área. Inclusive, nós somos, em termos de emissão por barril de petróleo, nós estamos em segundo lugar no mundo. Tem muitas empresas que estão investindo em renováveis que, no fundo, emitem mais carbono do que nós. E nós temos dedicado recursos à pesquisa e desenvolvimento nessa área de renováveis. E por que nós não investimos agora? Porque simplesmente
A Petrobras até desinvestiu na área de biodiesel, né? Exato. Não é isso, não é um negócio andar para trás, perdedor assim, de dinheiro. Eu não posso investir dinheiro do acionista em negócios que nós vamos perder dinheiro. Eu vou investir em negócios que eu tenho as competências para ganhar. Mas, Roberto, ele não é perdedor de dinheiro por um tempo, enquanto você está ali investindo e a tendência mais para frente é ganhar? Eu prefiro investir em pesquisa, aprender bem sobre aquele negócio, porque são negócios completamente distintos. Produzir petróleo, produzir gasolina, diesel, é muito diferente do que energia eólica, energia solar. Biodiesel, a experiência da Petrobras foi muito ruim. Nós nos aventuramos aí em produzir óleo de dendê, óleo de mamona, foram prejuízos bem razoáveis. E não é o nosso negócio. Nossos engenheiros são treinados para produzir petróleo e gás natural. Eles não têm treinamento, conhecimento para produzir óleo de dendê, nem óleo de mamona, ou seja lá o que for. Então, nós, quando formos entrar nesse negócio, vamos entrar para vencer, para ter uma coisa sustentável ao longo do tempo. E não uma aventura de curto prazo e ter que fechar tudo e encerrar. Mas quando você acha que isso pode ocorrer? Depende da evolução da pesquisa. A Petrobras tem um maior centro de pesquisa da América Latina. Nós temos mais de 200 PhDs, 300 mestres em ciências e eles estão trabalhando parte da linha de pesquisa nessa área. Então, vamos aprender, não vamos nos precipitar. Primeiro, vamos fazer o dever de casa. Primeiro, limpar a nossa casa. Nós não vamos convidar as pessoas para uma festa com a casa suja e imunda. Então, primeiro fazer o dever de casa. Entendi. Roberto, a gente está tendo cada vez mais previsões de um PIB um pouco mais baixo, né? A gente começou o ano ali com 2,5, já estamos em 2, algumas pessoas já falam em 1,5. Como é que isso afeta a Petrobras? As nossas atividades são influenciadas muito mais pela atividade econômica global, pelo crescimento global. É claro que o Brasil nos afeta, mas o mais importante é o crescimento econômico global. E como eu falei para você, a nossa expectativa, e expectativa acho que generalizada, é de que a economia global cresça esse ano abaixo do que cresceu ano passado, talvez bem abaixo. Primeiro, motivado pela guerra comercial entre Estados Unidos e China. Agora, pelo choque do coronavírus, que é um choque de demanda e é um choque de oferta ao mesmo tempo. E se criou uma nuvem de incerteza na economia que tem paralisado vários negócios. O que esperar disso? Quais são as consequências? Então, nós trabalhamos com esse cenário de preços baixos porque esperamos um crescimento global medíocre nesse ano em relação ao que foi no passado. E o ano que vem, você acha que já pode ser um ano de recuperação ou ainda não? Possível, é provável, mas não existe nada certo na vida. Roberto, agradeço muito a sua participação aqui no programa. Espero ter você de volta em breve, porque sobre a Petrobras é que nunca falta assunto. Obrigada mesmo. Muito obrigado, Raquel. Foi um prazer estar com vocês aqui. E este é o CNN Líderes. A cada semana eu entrevisto aqui CEOs, empresários, líderes que comandam empresas que são referências de mercado. Até a próxima!